noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tudo pessoal. Quem tá bem, aí? Josi? Tudo, graças a Deus. Animada aí com a proposta, com a possibilidade de falar um pouquinho aí sobre a surdez, do ponto de Exato. vista do paciente, acho que é importante, né? A É por gente isso que você vê está aqui. muito, a gente vê muito, assim, do ponto de vista do fonoaudiólogo, do otorrino, mas como é que fica o paciente? Como é que ele enxerga essa mescla aí? E a própria surdez, né? Acho que é importante. Então, eu estou muito feliz com o convite. A gente já estava tentando há um bom tempo da A gente gente já marcar esse tentou. encontro. Eu acho Oi, que tudo tem que Teia. correr. Desculpa, às vezes eu vejo as pessoas e saio dando oi. A minha mãe entrou aí, Imagina, conseguiu entrar, imagina. que bom. Tem um pessoal, Josi, já avisa aí, tem um pessoal, assim, meus pacientes estão aí, então eu tô bem feliz que eles estejam. Eu falei que eu tô bem feliz, acho que umas Que 15 vezes, acho que bom. chega. E e assim, eu também estou muito feliz novamente de você estar aqui para me ajudar e estou percebendo alguma situação aí na tua internet ou na minha, que você paralisou. Não se preocupe, é que estavam me ligando aqui, eu já desconectei. Ah, tá. Ah, sabe que eu tô traumatizada já com essa história, né? Não, não Paralelo. foi a internet que travou, não. Ah, que bom. Então Fique calmo. vamos mostrar assim para as pessoas assim, em primeiro lugar, eu vou falar de novo para quem está aí agora. O meu propósito com essa live, a live se chama Sou Toda Ouvidos, porque realmente eu estou aqui para ouvir a pessoa que tem dificuldade auditiva, que usa aparelho de audição, que tem queixas e dúvidas, tá? É um momento de troca. Eu sou profissional, fonoaudióloga, especialista em audição. Meu nome é Paula Minosso, eu represento a Use Sua Audição, tá? Que é o nome da nossa clínica, o nome da nossa empresa que está aqui tentando mexer e mudar um pouco o ponto de vista das pessoas que têm medo, insegurança em relação à sua surdez mesmo, aparelhos de audição. E a gente está aqui para tentar devagarinho quebrar essas barreiras, né? Quebrar essa situação de sentir vergonha de usar aparelho, de não buscar buscar assim o resultado, buscar o melhor para si por vergonha, por achar que não funciona, né? Por umas dúvidas, umas queixas bem pequenininhas que às vezes numa conversa a gente pode ajudar. E eu também estou aqui pedindo a sua ajuda, pedindo ajuda das pessoas que usam aparelhos auditivos, que não escutam bem, para entender um pouco mais você, tá? Eu acho que Uhum. esse é o objetivo dessa live. Eu sou fonoaudióloga, sou uma profissional especialista em audição. A Josi vai se apresentar daqui um pouquinho. Ela é uma surda que ouve, ela gosta de ser chamada. E ela é psicóloga especializada em trabalhar com pacientes surdos. Porém, eu já vou deixar aqui o nosso recado. A gente não vai fazer nenhum tipo de consulta, tá? Não porque a gente, né, não quer, não tá afim, nada. É porque isso seria um pouco antiético se a gente trabalhasse aqui como fosse uma consulta. Mas a gente está aberta, oferecendo eu me ofereço aqui para ajudar pelo direct, pelas perguntinhas aqui, o que a gente puder resolver, a gente vai resolver, tá, pessoal? Só para deixar bem claro, a gente tem que acalmar o coração de todo mundo, que sempre que der eu vou querer estar falando com um paciente aqui. Então, hoje a paciente, amiga, profissional, uma pessoa maravilhosa, é a Josi. Se apresenta, Josi. Pode falar um pouquinho. Primeiramente, primeiramente, boa noite a todos aí. Eu agradeço a você, Paula, pelo convite especialíssimo. A gente já estava tentando fazer aí essa live já há um tempo, acho que veio no tempo certo, com essa proposta muito bacana de ouvir o paciente,
suas questões e enfrentamento diante da vivência da própria surdez. Isso é muito bacana do ponto de vista do paciente, né? E para quem não me conhece, sou Josiane, tenho 38 anos, psicóloga e também surda. Eu gosto de usar esse termo porque realmente, de fato, é o que eu sou, né? Eu tive Surda? As pessoas não gostam de falar essa palavra, né, Josi? Pois eu já. Não gosta, né? Justamente por uma questão aí de mito da sociedade, do preconceito, de como, né? Não, as pessoas buscam muito o deficiente auditivo, ah, Perda uma pessoa que tem auditiva, dificuldade de dificuldade ouvir, que auditiva. escuta Eu já menos. gosto. Exatamente. O que é respeitável, é compreensível, acho que vai de cada um se identificar da forma que achar e preferir, né? Eu não gosto do termo deficiente, porque isso me lembra muito o que a gente já tem visto por aqui, na internet e tudo mais, sobre o capacitismo, que retrata essa questão da deficiência. Então, eu me encaro, sim, né, como uma surda que ouve, uma surda que usa tecnologias auditivas há bastante tempo, né? Já usei diversos modelos, eu estou usando atualmente um mais moderno, graças a Deus, e que está me possibilitando, O que que inclusive, é o estar mais aqui. moderno, Josi? O que que seria o mais Ah, moderno? que ele tem a tecnologia do Bluetooth, né? É, eu acho que isso Ele muda tem um tudo, né? som, Muda ele tudo, tem um porque eu som também mais claro, tô muito ele tem feliz um por som estar mais usando o meu aqui, ó. claro, Ó, pessoal, aqui, ó. É muito um gostoso. som mais claro, mais limpo. Aliás, eu deixo um beijo aqui para minha fono que está aí, a Caroline. Beijo enorme Eu para também você, ela mando um tem me beijo para a acompanhado. dona Carol, porque existe uma conexão entre a gente, apesar de vocês morarem em São Paulo, as duas. O mundo é bem pequeno. E essa é a melhor Então, parte. ela tem me acompanhado e ela foi que me apresentou Carol é essa ótima. tecnologia mais moderna, né? Mas, enfim, eu trabalho com atendimento a surdos na mesma categoria como eu me identifico, surdos oralizados e surdos que fazem a utilização da língua de sinais. Então, eu sou uma psicóloga surda, oralizada e também bilíngue, que faz Uau! utilização da língua de sinais para atender os dois públicos, né? O surdo oralizado, que verbaliza, que conversa normalmente, faz utilização de tecnologias auditivas, e o surdo que faz o uso da língua de sinais e que não tem a presença do aparelho auditivo. E, E é isso um público bem esse legal. assunto já é bem, né? Eu falei, Josi, acho que a gente vai fazer live toda semana, porque tem muito assunto aqui para falar. O que é surdo oralizado, né? O que é surdo que não utiliza aparelho auditivo e precisa das línguas de sinais. Tem muito assunto polêmico. Mas, enfim, vamos nos concentrar aqui e Sim. falar da sua questão como paciente, tá? E, claro, a questão psicóloga eu não consigo deixar de lado, porque eu acho isso muito rico, entendeu? Até já indiquei alguns pacientes para a Josi, porque a Josi faz, por exemplo, terapia online, né, gente? Então, assim, essa parte hoje é muito boa. Por que, que eu estou aqui em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 25 mil habitantes? Por que, que eu não vou indicar a Josi, que mora em São Paulo, se hoje a gente consegue utilizar a tecnologia e às vezes até é mais confortável e fica um pouco também, assim, um pouco mais reservado. Fica legal, né? Porque é muito interessante essa situação, eu acho, pelo menos. Mas, enfim, eu quero saber, assim, de você. A sua história com a perda de audição. É uma história cheia de detalhes. É uma história que me faz, assim, eu me sensibilizo muito com a tua história. Então, eu gostaria que tu contasse a tua história para as pessoas e falasse agora, mais ou menos, do momento dos primeiros sinais. Quando foi? Como foi? Foi fácil? Difícil perceber que você estava perdendo audição? Manda aí. Bom, eu nasci, né, com audição normal, como quase todo mundo.
Não houve nenhum sinal a princípio de indicação aí de perda de audição. E aos meus 21 anos de idade é que de fato a perda de audição apareceu. Não fui eu que percebi, quem percebeu foi minha mãe, através da percepção dela, da observação dela, porque mãe é mãe, né? Ela percebeu que eu estava com dificuldade de atender o telefone, que eu ouvia vozes, no sentido assim, eu tinha a impressão de que alguém estava me chamando, eu chegava lá, não tinha ninguém me chamando. E ela falou, não, tem alguma coisa errada aí. E quando eu falo vozes, a gente tem que lembrar que existem, para as pessoas que têm memória auditiva, acaba tendo a questão aí de quando se começa a perder um dos sentidos, principalmente a audição, a existência aí das vozes fantasmas, né? A mesma coisa acontece com quem perde um membro, né? Ela tem a sensação de que ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo. Memória. E eu tive muito isso no início. E aí minha mãe virou para mim e disse, vai no médico, tem uma coisa errada aí, você não está conseguindo ouvir as pessoas no telefone. Mas eu não consegui perceber, né? Eu já estava Sério, bem... Josi? Essa parte eu já ia Não. entrar perguntando para você, que é psicóloga, se havia alguns aspectos da negação, por exemplo. Não, eu não tô perdendo audição. Não, a pessoa que tá falando baixo no telefone, o telefone tá estragado. Não. Mas Eu não percebi nada. Para mim eu estava normal. E só foi minha mãe mesmo por conta da queixa, porque eu repetia no telefone para a pessoa, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, fala mais alto. Só que a pessoa já estava mas então falando conscientemente tu achava que era o telefone, entendeu? A voz baixa da pessoa, né? Eu não estou conseguindo te ouvir. Sim, pode-se dizer que sim. Que era uma questão mas não que seja interna. diretamente aí uma negação. Porque eu não tinha ciência, né? Eu não tinha ciência. Diferente. A negação ela ocorre depois que você geralmente já tem ciência de que há a presença da perda de audição. Então eu me encaminhei aqui para o Hospital SEMA, né? Que tem os grandes especialistas aqui, otorrinos, né? Grande parte das pessoas passam lá. Hospital público, e lá eu fiz o primeiro exame de audiometria que já detectou a presença da perda auditiva, já aí na moderada, né? Eu já estava bastante já avançada, e foi quando os médicos conversaram comigo e falaram, olha, como você já está na moderada, não há como reverter. Mas aí, diante disso, eu passei por uma série de baterias de exames. Não ficou só nisso, né? Fiz exames metabólicos, de sangue, ubera, precisamente, também fiz, para poder identificar o que estava acontecendo, qual a causa dessa perda. Fiz investigação familiar e tudo mais, não se chegou à causa. E aí foi me apresentado o universo dos aparelhos auditivos. O que para ti fez com que você buscasse saber a causa, assim, o que te afligia, né? O que te deixava mais aflita? Porque tem pessoas que têm perda de audição e não buscam muito saber a causa, né? Depende de cada pessoa. O que batia disso? Eu quero saber por que eu tenho isso. Eu vou ficar surda totalmente? Eu vou ficar surda totalmente? Como é que vai ser o meu futuro diante dessa surdez que agora se apresenta? Porque essa é uma incógnita para mim. Porque no teu caso, a tua perda auditiva, ela é progressiva, né, Josi? O que eu vou deixar bem claro aqui, não acontece para todo mundo, mas é uma parte interessante da gente buscar realmente a causa, né? Que acaba conscientizando a pessoa do que vem, né? Das etapas das quais ela vai passar. Mas, assim, não acontece para todo mundo. Eu conheço poucas pessoas, né? Eu já atendi muita gente com um diagnóstico de perda auditiva progressiva, tá? E, enfim, eu só tô deixando claro aqui, né, para quem tá assistindo, para buscar realmente saber a causa e aonde se busca saber essa causa. Não é aqui com um fonoaudiólogo, né? Com certeza. Vamos dar uma dica aí para as pessoas que estão aí, para as pessoas que de repente ficaram aflitas, né? De saber, meu Deus, será que eu tenho perda auditiva progressiva?
né? Será que a minha perda vai aumentar? Porque no fundo, eu acredito que essa dúvida bate para todo mundo. Sim, acredito que sim, para a grande maioria. Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente se faz, né? Ok, tô com surdez. Tá, e agora? Como que vai ser? O que que vai ser nesse meu futuro, do que da minha vida, enfim. E foi onde foi me apresentado o aparelho auditivo, a princípio, foi me apresentado o aparelho auditivo, aquele intracanal, pequenininho, minúsculo, né? Que não ia Na ajudar época muito, né? assim, na época houve aí uma questão assim deles acharem que eu me sentiria mal por usar aparelho auditivo desse tipo que eu estou usando hoje. Porque eu era nova, muito jovem, aquela coisa toda do medo da aparência, da Estigma. vergonha. Só que eu estava tão chocada sob o impacto da notícia de que estava perdendo a audição, que eu fui no automático. Então, tudo que foram me falando, eu fui fazendo. Você tem que fazer exame de audiometria, você tem que usar aparelho auditivo, eu fui fazendo. Mas eu, inconscientemente, como você já tinha falado, eu não digeri a situação. Eu não digeri que eu estava perdendo a audição. O que, que ia ser isso, né? E aí começou a minha jornada de fato, porque mesmo com os aparelhos auditivos, eu acho que muitos aí vão concordar comigo, a gente não escuta 100%. Tem vezes que falha, tem vezes que a gente não consegue captar, não por culpa nossa ou do aparelho auditivo, mas sim por conta da dicção da pessoa, do ambiente em que a gente se apresenta. Tudo isso pode contribuir para que a gente não consiga ouvir de fato a pessoa. É, E aí o medo, né? Eu acho que não é nem a vergonha, não é nem a vergonha. Professor. Não, é que assim, ó, é que eu percebi que tem uma pessoa pedindo, e eu acho que a gente tá aqui para ajudar. Vamos realmente dar mais ou menos o passo que você fez, para encontrar a causa, né? A causa da sua perda auditiva, assim, quais foram os profissionais, quanto tempo demorou. Não que seja para todo mundo, mas vamos dar uma ajudinha aí, porque essa angústia bate aí pro pessoal, pelo jeito. Bem assim, Olha, pontual, Josi. eu demorei 17 anos para achar a causa. Foram 17 anos buscando, indo em diferentes otorrinos, tentando entender o que poderia ser. E nunca achava. Né? Eu fui descobrir recentemente, esse ano, no mês de fevereiro, após fazer um exame específico, porque um otorrino desconfiou. E ele, Bacana. pelo meu histórico, ele falou: não, vamos fazer esse exame para tentar entender o que está acontecendo, por que você está perdendo a audição? Pode E aí eu passar o cheguei nome de do. fato Pode passar o ao nome do exame. diagnóstico. É. E, Tu pode passar como é que o, funcionou? o, Qual foi o exame que ele te né, eu fiz pediu? É genético? Como é que funciona? eu fiz o exame da audiometria normal, fiz o BERA e, para complementar, eu fiz a eletrocopiografia. É um exame mais específico e detalhado. Eletrococleografia. Isso. Que ele Claro, vai ninguém vai examinar a sair cóclea, fazendo né, esse exame, propriamente. né? Tipo, "Oi, eu quero fazer uma É, eletrococografia, né? Acho que é legal, então, não entendi isso. nessa situação, né, tentar juntar ali o especialista, a fonoaudióloga especialista em audição, um otorrino especialista também, né, nessas questões, Sim, surdez aí. E eu acho que né, todo mundo junto aí consegue ajudar o sim, paciente, né? Nessa equipe exatamente. multidisciplinar, desculpa, que consegue dar aí o rumo, o caminho para a pessoa que está em dúvida e quer saber como descobrir a causa da sua perda auditiva, tá? Existem perdas auditivas também, que é interessante de falar, que são naturais do ser humano, né? Que eu também trabalho muito com essas pessoas, que é a perda auditiva, que se chama presbiacusia, que acontece depois dos 60 anos. Então, a gente não tem muito essa questão aí, o que causou a minha perda auditiva? Porque o gráfico da perda, ele né? Não que a gente não peça
né? Não tem ajuda de médicos, de otorrinos, porque sempre é muito bom para a gente descartar qualquer outro tipo de patologia. Mas no caso aí do pessoal que está por aí querendo saber, acho que ficou claro, né? Mais ou menos o caminho, né, pessoal? Pode reclamar aí que a gente está aqui para isso. Então, assim, acho que descobrir a causa, eu achei que seria difícil, no sentido de como que eu ia receber a notícia. E foi um alívio absurdo. Porque eu falei, finalmente, não sei o que que eu tenho. Por que que eu estou perdendo a audição, né? Foi aí que foi identificado doença de Meniere, né? Que causa aí um problema no nosso desequilíbrio e faz com que a gente tenha vertigem, tonturas, e com isso ele acaba causando também a perda de audição, né? E ela vai piorando. Por isso que ela é progressiva. Por Tá isso dando que um eu venho barulhinho aí, acho que é perdendo. no seu telefone. Tá dando barulhinho? Tá dando aí, o pessoal deve estar mandando mensagem aí pra ti, né? É, Eu tô escutando bem não tem aquelezinho, como, né? Não, não tem como. não sei, não Peço sabia que desculpas, eu não sabia gente. que dava pra ouvir, né? Agora que eu tô com o aparelho, deve ser por isso. Mas, Josi, Hum. vamos falar um pouquinho também das tuas descobertas, assim, da parte que você não imaginava, né? Porque tudo tem ônus e bônus nessa vida, né? E nem tudo é tristeza. Eu acho que tu tem uma caminhada aí que te fez com que tu evoluísse muito como pessoa e talvez também como profissional. Acho que tu acabou, talvez seja, né, nesse momento que tu descobriu a causa, que tu aceitou a tua situação, que de repente as coisas começaram a se abrir, você começou a realmente andar para frente, progredir, buscar o melhor, né? Não sei, eu tenho essa impressão. Então, assim, o que eu posso dizer a respeito disso? Eu sofri muito na minha casa, com a família. Porque, mesmo com os exames de audiometria, mesmo com o aparelho auditivo, eu era muito cobrada para ouvir. Não, você está fingindo. É frescura, né? É coisa da tua cabeça. Não, você escuta quando você quer, né? Agora, quando você não quer, você desliga o ouvido, como se a gente pudesse fazer isso. E isso fez com que eu não aceitasse. Durante muito tempo, eu tinha vergonha, eu tinha receio de falar para as pessoas. Nos meus relacionamentos, eu demorava muito para mostrar para a pessoa que eu tinha deficiência, embora ela estava bem evidente. Eu sofria demais em conversas com outras pessoas que não têm surdez, eu me perdia muito. Mas eu sempre ali, calada, quietinha, eu não falava. Acabei migrando aí para o universo da língua de sinais, que não tinha muito a ver comigo, porque eu sou oralizada. A grande maioria Sim. dos surdos não tem essa oralização, né? Eles nasceram nessa condição. E me embrenhei nesse mundo e neguei. Mundo novo. Neguei. Hoje eu digo que eu veemente, eu neguei sim a surdez. Uhum. De todas as Então, formas assim, possíveis. não adianta a gente querer não enxergar e não escutar, Não. enfim, essa parte que parece ser um pouco natural para todo mundo. Sim, eu costumo dizer que foi um dos piores erros da minha vida que eu cometi. Em negar essa perda de ambição. Eu poderia ter tido uma outra vida se eu tivesse aceitado ela e enfrentado ela como de fato ela era e se apresentava. E eu Tem poderia alguma ter dica, ajudado Josi? tantas pessoas como eu faço hoje, né? Basicamente com a minha história. Mas foi diante da percepção de que o meu futuro seria a surdez total, foi que eu precisei me movimentar. Eu falei, não, eu vou ter que buscar qualidade de vida sonora. Não dá para ficar do jeito que está. Inclusive, eu tive um período em que simplesmente eu disse, eu não vou usar aparelho auditivo.
Dane-se. Desculpa a palavra, mas Não, dane-se. tudo bem, a gente tem que. Eu tô aqui para levar as bofetadas, né? Porque eu trabalho com isso, eu enxergo, eu sinto isso nas pessoas. E, ao mesmo, depois de um tempo, assim, eu comecei a parar de ficar ansiosa, porque quando não é a hora, não é a hora. Não adianta eu puxar a orelha, né? É uma pena que, como tu disse, a pessoa acaba se arrependendo, né, de ter demorado tanto para buscar ajuda. Então, assim, acredito que ao invés de a gente estar aqui falando mal, fofocando, julgando, a gente tá aqui para esclarecer, porque eu acho que o quanto antes, melhor. Tem alguma dúvida sobre isso, Josi? O quanto Sim. antes tratar, melhor. É o que eu digo, quanto antes você enfrentar e buscar ajuda profissional, melhor será a sua vida, 1000 vezes. Tanto emocionalmente falando, como em qualidade de vida sonora. Gente, é maravilhoso ouvir, pelo amor de Deus. É É maravilhoso. verdade. Hoje eu tenho essa noção. Mas o quanto que eu sofri negando isso, dizendo não vou usar aparelho auditivos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tinha pânico de atender telefone, porque eu não estava com aparelho auditivo, e eu Usava aquelas falava, e agora? estratégias de fuga, né? Tipo, Ou, né, aquela famosa atitude que a gente faz quando as pessoas estão falando, aham, sim, é verdade, entendi. mas eu não sei absolutamente o que ela está falando. Então, eu me perdia muito nas conversas, perdi amizades em vista disso, pela vergonha, pelo medo de buscar ajuda. Eu perdi oportunidades grandiosas de trabalho. Por quê? Porque eu não estava utilizando o aparelho auditivo como recurso para me ajudar a ter uma vida sonora melhor. E aí eu fui buscar depois de muito tempo, quando eu fui entrar na faculdade. Falei, não, agora não vai ter jeito. Eu vou estar numa sala de aula com Foi 30 quanto alunos. tempo esse gap? Porque dizem que tem esses 7 anos aí que a pessoa fica lutando contra o diagnóstico. Foi mais ou menos quanto tempo foi para ti? De negação, Você enfim, fala de o de tempo que ficar sem tu aparelho é auditivo ou isso, que de você diagnóstico? recebeu o diagnóstico e começou a utilizar o aparelho de audição. Quanto tempo deu É, aí? então, na verdade, o diagnóstico, você fala o diagnóstico, você fala que foi identificado através de audiometria que eu estava Perda perdendo auditiva, audição. básica, né? Porque Isso. sabendo a É, causa ou não, tu já sabia, né, que tu tinha perda de 17 audição e anos. precisava usar um aparelho, enfim, né? Quanto tempo? 17 anos aí nessa brincadeira aí. Tempo pra caramba que eu Nossa perdi. Senhora. Entre o diagnóstico, entre a aceitação, vergonha. Tinha questão que a minha mãe também não aceitava eu usar aparelhos auditivos que ficassem visíveis, né? Ela sempre dizia que ficava que era feio, que não era normal. Acontece Então, bastante isso também. a questão da família influencia muito na nossa decisão de buscar ajuda profissional e de usar o aparelho auditivo. Claro. Eu Eu acho tive que que, dar então, a muito importância da gente medo. estar aqui também é para o familiar aqui, né, Josi? É conversar diretamente com esse familiar aí que é responsável por essa criança, por esse adolescente. E agora que tu falou isso, eu lembrei realmente de que muitas pessoas, muitos familiares, assim, casais, me procuraram e acabaram provavelmente não fazendo nada. Eles vêm, Acho que sabem que tem solução, ameaçam, não, eu vou trazer meu filho e tal, e não. Isso é muito triste, isso é pesado, né? sim, É triste, é pesado, mas não dá para culpar. Eu acho que o nosso papel tá aqui todo dia, batendo, né, na tecla de que o paciente, a criança, o adolescente, aceita facilmente a condição de começar a utilizar um acessório, ainda mais hoje. Que acessório é totalmente comum, é pelo menos como eu vejo. É muito comum um adolescente e uma criança utilizar acessório, celular, fone de ouvido, que por sinal faz não, parte do vestuário já, né? Da pessoa, né? Daquele,
É Mas vai chocante mudar. porque, assim, não. Você durante, até os 20 anos você ouvia bem. Aos 21 anos você começa a perder a audição. É um choque. É um choque que leva tempo para você lidar com isso e aceitar. E ainda tem o papel da família, que é um papel importante, mas que infelizmente ela não marca a presença muitas vezes. Então, assim, a minha mãe, ela teve a virada de chave quando uma fono, por isso que eu falo que fono é fogo, ela briga pelo paciente. A fono, ela confrontou a minha mãe e minha mãe, eu estava fazendo o molde do aparelho. E aí, na época, né? E aí ela começou a rir, né? A fono estava muito séria, fazendo o molde, e ela começou a rir. E aí a fono virou para ela e falou assim: a senhora está rindo do quê? Aí ela falou: porque isso é anormal, é feio esse aparelho. E aí ela virou para ela e falou assim: feio? A senhora deveria ser a primeira a apoiar a tua filha. Isso aqui, sabe esse aparelho que você está falando? É qualidade de vida para ela. Ela vai conseguir ouvir melhor você, ela vai conseguir ouvir os sons na rua, ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir ter a vida independente dela, com autonomia, porque estes aparelhos vão proporcionar isso para ela. Depois dessa fala, minha mãe mudou completamente. Então hoje, ela chega para mim e ela fala: você está de aparelho? Você É. colocou os aparelhos? Eu não falo com você se você não tiver colocado os aparelhos. Por sinal, Josi, tu colocou teus aparelhos porque eu não tô enxergando nada na tua orelha. Cadê teus Se eu coloquei aparelhos? aqui, hã? Com os Não, eu tô aparelhos? brincando agora. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus, né? É que eu tô acostumada, mas eu acho a coisa mais bonitinha. Eu não tô enxergando, eu não enxergo muito bem também, né? Eu tá com meu óculos, eu não tenho vergonha de usar óculos, mas realmente quando eu uso óculos na live, ele fica brilhando, que me dá um nervoso. Acho que tem que comprar umas lentes mais modernas, deve ter, né? Pra usar com ring light, assim. Porque eu sinto falta do óculos, eu tô me esforçando um pouquinho. Porque assim, comparando com uma pessoa que não escuta, eu sou uma pessoa que seria uma. Eu tenho perda auditiva leve a moderada, assim, porque eu preciso do meu óculos. Eu passo o dia inteiro com eles, mas na live, por exemplo, eu não uso, mas não é de vergonha. É porque tem alguma situação aí que eu preciso resolver. Provavelmente um profissional aí poderia me ajudar, né? Porque eu preferia mil vezes estar de óculos agora. Porque, olha, é difícil É. enxergar ali. Eu acho que Não, dá pra fazer uma comparação assim, né? Em questão assim do cansaço, das situações que tu passa quando tu não usa o aparelho. Me conta. olha, que eu não uso o aparelho, situações que eu não uso o aparelho, Quando tu não usa aparelho, o que que tu passa? O que que acontece eu contigo? posso ser, eu posso ser sincera, eu passo vergonha, eu passo pânico, eu Tá passo bom, crise precisava de exagerar. ansiedade, eu entro em desespero porque eu preciso deles. Eu já entendi isso, não dá Sim, para não tem viver como, né, Josi? separadamente. Não, não tem. Eu já levei várias chapuletadas da Josi, do tipo assim, ô Paulo, você me avisa que quer falar comigo agora, eu tô sem meu aparelho. Pô, me dá um tempo, né? Eu tenho que colocar o aparelho. Não, Josi, tudo bem, né? Porque realmente teve uma pessoa aí que colocou ali na nossa divulgação assim, é bem difícil, as pessoas não têm paciência com a gente, né? Acho que sim, que as pessoas que estão ao redor, que estão, né, por perto de uma pessoa que não escuta bem, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho assim. Até esperar a pessoa colocar o aparelho. Às vezes, tem que fazer a gentileza de pedir, você quer que eu mande áudio? Você quer que eu escreva? Eu, às vezes, acabo o dia com cãibra no dedinho e eu não gosto muito de escrever. Mas eu preciso fazer isso. É uma gentileza que eu faço, né? Nem gentileza, é básico para poder se comunicar, né? Porque todo mundo se Sim, comunica. eu Nem lembro é todo que mundo que se comunica que gosta de conversar. Tem gente que não gosta de conversar, que gosta de escrever. Então, assim, essa diversidade, essas questões, assim, hoje tá muito em, né? Não sei se tu percebe, assim. Mas, eu não gosto de ouvir áudio muito longo. Eu não gosto de ficar escrevendo. Sei lá, enfim, eu também, quando eu quero prestar atenção e quero conversar, que nem eu tô agora, eu quero ficar no meu silêncio, eu quero ficar contigo, eu não quero um monte de barulho, né? uhum. Então, assim,
Existem algumas facilidades, né? A questão do aparelho auditivo, Josi. E eu quero que tu conte que depois dessa busca, desse sofrimento, tem coisa bem boa aí, né? Sim, eu lembro do primeiro dia que eu coloquei esses aparelhos auditivos que eu estou usando agora, porque os meus antigos, eles eram de molde e eles não tinham o recurso que eu tenho hoje, que é o do Bluetooth e tudo mais. Eu lembro que quando eu cheguei em casa e eu fui ligar a televisão, e eu ouvi no volume 12, gente. Você sabe o que é isso? Volume 12, você conseguia assistir a televisão perfeitamente, claro, nítido. Eu lembro que eu chorei por 1 hora, porque eu não precisei depender de ninguém para ficar perguntando o que está sendo dito. Porque até então eu via só imagens. Porque o meu antigo aparelho ele era bom, ele era potente, mas eu ainda tinha muita dificuldade, eu não conseguia me adaptar a ele. E esse tá numa clareza absurda. Acho que é por causa da tua fonoaudióloga expert Sim, aí, que tá aí, a Carol, ficou o tempo todo aí, Carol. Quando eu conheci, e assim, é o que eu sempre digo, não é fácil. Acho que em qualquer transição, mudança de aparelho, ou até mesmo a aquisição do primeiro aparelho auditivo, requer uma coisa que a Paula falou bastante: paciência. Não é fácil. Não é fácil, porque eu estava num tipo de aparelho com recurso menor. A minha mãe tá mandando para ti, Josi, linda, maravilhosa. Josi, tu vai vir para cá conhecer a gente aqui pro sul, hã? Que tal? Esse aparelho que eu utilizo hoje é um aparelho da Marvel, potentíssimo, com aí Bluetooth assim para dar e vender, onde eu utilizo em tudo que eu faço, tudo. Ligações, áudio, não posso mais, eu não posso mais. Eu disse adeus ao sofrimento de usar aparelho auditivo. Hoje eu quero que as pessoas saibam mesmo, ó, a pessoa não entendeu que eu tenho deficiência auditiva, levanta o aparelho, ó, tá vendo aqui? Eu preciso que você fale com mais clareza para mim, que você repita às vezes, você faz necessidade, é necessário. E assim, gente, aparelho auditivo, eu sou suspeita para falar, é a solução da minha vida. Gente, não tenho medo, gente, pelo amor de Deus. Não se prendam à vergonha de usar. Não se prendam. Então, eu acho que o recado tá dado por uma pessoa que tá aqui falando com muita clareza, apesar de ser a tua perda auditiva hoje é severa, ou é moderada, severa ou severa profunda já? Tô migrando para profunda já. Já tô começando a pensar no implante coclear mais para frente. E a Josi me falou outro dia, ela falou, Paula, a Josi me contou, né, a gente tava conversando, ela falou, Paula, eu não tô muito bem, tal. A Josi tem episódios de tontura e cada vez que ela tem esses episódios, ela vai perdendo a audição. Não é filme aqui, né? Parece o filme aquele do... Como é que é o nome? Aquele filmaço, O Som do Silêncio, que fica a dica aí pro pessoal. Não é filme, é a vida da Josi mesmo. E ela tá aí nos contando. E a gente tá tentando entender o que se passa. Porque é realmente muito difícil entender sem estar realmente na tua posição. Mas eu acredito que tu explica com muita clareza. Tá? A questão do aparelho que tu já se apegou, você disse, não quero fazer implante coclear, que é um outro assunto, para um outro momento, né? E a próxima etapa da tua vida. Eu também vou querer estar junto contigo, se der, porque eu acho muito bacana essa troca que a gente faz, né? Como profissionais e como amigas também. E eu fui conversar com o doutor Rogério, que você conhece bem, que você fez live. É tudo junto aqui, gente. É Carol, doutor Rogério, Josi. Vamos fazer um grupo só. Que tal? E ele mesmo já me informou, Josi, não indico você fazer bilateralmente, porque vai ser um impacto muito grande, você ficar literalmente sem ouvir nada. Depois da ativação é que você vai começar. Então, os resíduos auditivos que você tiver vão se perder. Então, eu falei, não, imagina, eu tô com esse aparelho maravilhoso aqui. Não,
Se me proporciona uma vida, qualidade sonora perfeita, você acha que eu vou? Não, não, eu vou esperar. Vou esperar quando for a hora. Tu Quando for a hora, vai, eu quando faço. for a hora, né? Mas a gente vai se acomodando, vai se, né, tu vai estar se conscientizando de que tua perda auditiva vai realmente, tua audição vai chegar no zero, não sei se é assim que se fala, acho que é, né, Josi? Porque dessa parte de implante coclear eu realmente eu não trabalho, mas eu entendo, eu encaminho as pessoas, enfim. Mas assim, eu acho que ficou bem claro para quem tá aí que é a maior bobagem, né? A gente Sim. Eu acho que assim, achar importante. feio, achar, né? E ter todo esse preconceito. Tu acha que esse preconceito vem de quem tem a perda auditiva ou ele vem de fora, ou é os dois? Onde tá o preconceito? Primeiro, se a gente for pensar, psicologicamente falando, ninguém gosta de perder para si. Perder um dos sentidos, seja ele qual for, é muito difícil para o ser humano. E a visão que o mundo vai ter sobre ele, como é que vai ser essa visão? Então, isso acaba, sim, influenciando a procura e a busca, sim, de aquisição de aparelhos auditivos, de uma qualidade sonora. Mas é importante falar também, que eu acho que deixar claro aqui, que só adquirir o aparelho auditivo não basta. Precisa investir, sim, em reabilitação auditiva, em adaptação desse aparelho, para que cada vez mais você consiga obter melhor qualidade de vida sonora. Quer dizer, não basta você comprar só, em você ir no profissional, fazer visitas constantes ao profissional, saber como é que você está utilizando ali no dia a dia. Ele é o melhor profissional, o fonoaudiólogo é o melhor profissional para mostrar como que a gente deve Isso aí. levar nossa vida com a surdez, né? Tem razão. O fonoaudiólogo que faz o ajuste do aparelho auditivo pode ter aparelho auditivo barato, no Mercado Livre, na China, mas não tem jeito. Vai precisar da cabecinha do ajuste do fonoaudiólogo, porque não é assim, gente. É uma adaptação e para cada pessoa tem um tempo, né, Josi? Josi, vamos só dar uma descontraída aqui agora. Aqui, obrigada por tu levantar a nossa bola aí da Fono, tá? Muito obrigada mesmo. Eu já vi tuas postagens, seus vídeos, são muito interessantes. Até vou orientar o pessoal aí que dê uma olhadinha no conteúdo da Josi. E também, Josi, passa teu canal aí, porque você é uma psicóloga muito da. Nem vou falar essas palavrão, mas tu é, tá? E dá aí teu contato pro pessoal que precisa de psicóloga. Eu, por exemplo, já tô na fila e eu não tenho problema auditivo, mas eu gosto muito da pegada da Josi. Ela sabe o que ela fala. Então, passa teu contato aí, Josi. Eu costumo brincar. Primeiro, eu acho que Não, primeiro Josi, tá acabando o tempo. Passa teu contato. Muito obrigada pelo convite, Paula. E, pessoal, não busca aí meu. Tem 4 minutos. Tem 4 ainda. No caso, tem o meu Instagram aí, que a Paula, pelo contato, pelo que a Paula já postou aí, para vocês poderem olharem. Eu faço postagens totalmente voltadas aí à questão da surdez, uso de aparelhos auditivos, comunicação com a família e tudo mais. E estou à disposição. Precisando, estamos aí. Precisamos, estamos aí. Conte comigo, Paula, sempre que você precisar, para que eu possa falar a respeito. Faça, assim, ó, soletra o teu Instagram, porque assim, tu sabe, né? Eu tenho 43 anos, sabe? Eu sou super jovem. Não, mas enfim, eu tenho dificuldade de pegar uma pessoa no Instagram e achar o contato, e o pessoal, o meu público aí, eu sei que eles também têm. Tipo, a gente manda o link, clica no link, daí eles sem querer enviam um para outro. Então, assim, dá a dica certa. Josi, ponto, tal, tem no Google, fala aí. Gente, então vamos lá, no Instagram, a Josiane.psi. Josiane com E, com I. J-O-S-I-A-N de navio E ponto psi. P-S-I. Não tem erro para me achar no Instagram para tirar dúvidas, quem sabe até marcar um horário para a gente conversar e bater papo. Porque assim,
Qual que é o meu diferencial, rapidamente falando? Eu tenho a surdez na minha vida. Então eu sei. Você não vai estar falando com uma pessoa que tem uma ideia, mas você está falando com uma pessoa que vive a surdez diariamente. E sim, eu posso te ajudar, com certeza. E E assim, pra... eu já sei, eu já fiz umas consultas com a Josi, assim, né? Ela quer às vezes me consultar, eu digo, não, Josi, hoje não é o dia, tal, né? Mas e também a questão da consulta e da psicologia também é meio que parecido com o aparelho, assim, tu tem que estar pronto, né, Josi? Aí daqui uns Sim, dias, sim, sim. daqui 17 anos, vai me chamar e falar assim, Paula, quanto tempo tu fugiu da terapia? Depois de 17 anos. Então, assim, é momento. É, só para descontrair um É. pouco, Josi, porque assim, o nosso assunto é sério, ele realmente é muito sério, mas a gente vai falar nesse clima gostoso, assim. A gente vai estar aqui para entender as pessoas e dizer que não é igual para todo mundo, que quem está aí pode ter um familiar que tem perda auditiva, que teima, porque idoso teima muito, criança precisa de muito carinho, atenção, criança precisa ser carregada no colo. Ela aceita muito bem, mas ela precisa, né, dessa ponte. A família é muito importante. Existem vários tipos de perda auditiva, de situações. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum aparelho auditivo vai servir no outro, né? E sei lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Nas terças-feiras nós vamos estar aqui abrindo esse canal. A ideia é buscar pessoas com perda auditiva, dificuldade auditiva, que use aparelho auditivo, que queira falar com a gente, tá bom? A gente não vai desistir e vai estar aí, pretendo que toda terça-feira. Beijo. Fica Obrigada. bem. Beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.